Terça-feira, dia 29 de novembro, primeira semana do Advento. Iniciemos a meditação do Evangelho para Deus abençoar o nosso dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho que vamos meditar é de Lucas, capítulo 10, versículos 21 a 24. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meditemos o Evangelho que acabamos de ouvir. Felizes os que ouvem, felizes aqueles que veem. A alegria é uma característica de todo cristão, porque primeiro foi de Cristo, é dom do Espírito Santo para todo batizado, e é o que os primeiros cristãos possuíam, e todos nós devemos ter muita alegria. Mas por que Jesus exulta de alegria naquele momento? Porque viu os planos do Pai se concretizando de uma maneira que é bem característica da Santíssima Trindade. Jesus reconhece e exulta de alegria vendo a humanidade mais uma vez participar das grandezas divinas. Nosso Senhor glorifica seu Pai, porque Ele não escolheu os sábios e entendidos para serem os primeiros discípulos do Mestre, mas os pequeninos, povo sem estudo, sem muito entendimento, que não era capaz de muita coisa. Penso que Jesus, em sua humanidade, tenha se desanimado um pouco a olhar para aqueles 72 discípulos e ver a realidade. Tinha sido Ele mesmo que os havia escolhido por desígnio do Pai, mas Ele aconselha-os a rezarem ao Senhor pedindo mais operários para a messe, pois aqueles não pareciam suficientes. Jesus reconhece que seus discípulos são ovelhinhas perto dos lobos astutos e inteligentes, mas envia-os acreditando que esses mesmos lobos darão a ele o sustento do dia, de modo que nem precisam levar bolsas, pois serão portadores da paz. Apesar de toda a fé perfeita, própria da divindade de Jesus, é difícil para a sua humanidade entender que essa gente, com pouca instrução, dará conta do recado. Tudo isso será possível porque sobre o nosso Salvador repousa o Espírito Santo, com todos os seus dons, porque Ele não julga pelas aparências, nem pelo ouvir dizer, mas com retidão e justiça. Em suas pregações, Jesus fala frequentemente de sua intimidade com o Pai. Ao mesmo tempo, exulta no Espírito Santo, por ver as multidões que recorrem a Ele em busca de alimento espiritual, libertação, vida plena. Não são os estudiosos das Escrituras que vêm pedir a Jesus esclarecimentos sobre passagens bíblicas. Não são os mestres da lei que os consultam para saber sua opinião sobre as pesadas cargas que colocam nos ombros do povo. Seus seguidores são os pobres, os oprimidos, os pecadores. Entre esses marginalizados da sociedade
é que Jesus encontra ouvidos atentos e disposição para serem seus discípulos. Por isso, ao proclamar as bem-aventuranças, Jesus exclama: Felizes vocês, os pobres, porque de vocês é o reino de Deus. Lucas capítulo 6, versículo 20. Aprendamos com Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa Mãe Maria, que o Deus Todo-Poderoso derrame suas bênçãos sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.